E antes de tudo, hoje, eu quero iniciar esta mensagem recitando umas palavras. Acalme o seu coração. Em um mundo marcado por divisões e conflitos, o amor e a unidade se erguem como um farol de esperança, iluminando o caminho em meio às trevas, trazendo a esperança de um futuro brilhante. Que palavras bonitas, não é? Seria muito bom para uma promoção de final de ano, né? O marketing de alguma empresa, seria muito motivacional. Mas a ideia aqui não é te motivar. A ideia aqui é fazer com que você creia e pratique a palavra de Deus. Palavras são muito bonitas, podem sim ser utilizadas como uma boa forma de motivação. Mas é só um motivo para que você haja, é um motivo para a ação. Palavras são somente palavras se não vierem acompanhadas com a prática. Por isso que nós pregamos a mensagem do Evangelho aqui de uma forma prática. Para que você possa fazer algo durante a sua semana que possa transformar a sua vida para sempre. Você precisa dar passos enquanto aprende a palavra de Deus aqui na nossa casa. Por isso nós nos preocupamos tanto com a aplicabilidade da palavra. Como você vai fazer para aplicar a palavra que você aprende aqui aos domingos? Mas como compartilhar uma mensagem tão bonita como essa que eu acabei de falar para vocês, de uma forma prática, autêntica e eficaz no seu dia a dia? Não basta apenas falar bonito, é preciso agir com amor, é preciso ser um exemplo vivo daquilo que nós pregamos, daquilo que nós falamos. As nossas ações, elas gritam mais alto do que as nossas palavras. Aquilo que você faz é muito mais importante do que aquilo que você fala. É preciso amar ao próximo como a ti mesmo, com compaixão, com empatia, com generosidade. É preciso construir pontes em vez de muros, é preciso se conectar com as pessoas e não causar divisões entre elas. Semana passada eu falei sobre o poder de um time, né? Quem lembra dessa mensagem? Sobre o quão poderoso é você se unir com pessoas com o mesmo propósito. Sabe, e eu entendo isso acontecendo aqui de forma clara. Pastor Claudinei, pastora Mari, eles não poderiam, por exemplo, criar uma igreja sozinhos, conduzir uma igreja tão grande sozinhos. Por isso nós temos um time de pastores, por isso nós temos um time de voluntários. Eu não poderia fazer o que estou fazendo aqui sozinho, não é? Às vezes eu me arrisco a cantar, mas eu sei que eles cantam melhor do que eu. Preciso deles, preciso de todos os voluntários aqui, para que essa reunião seja transmitida em qualquer lugar do mundo. Você que está aí online, eu queria agradecer você por estar conosco a cada final de semana. Nós estamos aqui como um time unidos em um propósito. Nós precisamos uns dos outros e sabemos que não podemos fazer nada nessa vida sozinhos. Eu quero ler um texto com você que está em João capítulo 13, 34. Diz assim, ó: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes o amor uns pelos outros. Como é que os discípulos são conhecidos? Pelo amor. Se alguém ama, esse está no caminho de se tornar um discípulo de Jesus. Por isso, o título da mensagem de hoje é Falar até papagaio fala. Repita comigo. Falar até papagaio fala. Nós precisamos praticar. E eu quero destacar alguns pontos com você, para que nós possamos viver essa verdade em nossas vidas. Para que essa mensagem não seja apenas mais uma boa e bonita mensagem para você, mas que seja um bom motivo para uma ação sua ainda essa semana. Eu quero te motivar hoje à prática da palavra. E o primeiro ponto que eu quero destacar com você, e se você estiver anotando, esse é o momento de você começar a anotar os pontos dessa mensagem. O primeiro ponto é a força mais poderosa do universo. Na Bíblia nós encontramos diversos exemplos do poder transformador do amor. Jesus Cristo, o amor em pessoa, nos ensinou que amar ao próximo é o segundo maior mandamento. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo é amar o próximo. Está lá em Mateus 22, 39. Diz assim: e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Através das suas parábolas, milagres e ensinamentos, Jesus demonstrou o amor
para curar as feridas das pessoas, para transformar a vida delas para sempre, para curá-las dos traumas que elas tiveram durante a vida, dos momentos difíceis que elas passavam, quando elas se encontraram com Jesus, quando elas estiveram diante do amor, a vida delas foi transformada. E eu creio que isso está acontecendo com cada um de vocês aqui também. À medida que vocês vão tendo contato com a palavra, que é o próprio Jesus, Ele é a palavra, né? Ele é o amor em pessoa, você está sendo transformado a cada final de semana. Nós podemos ver isso no seu olhar, nas suas atitudes. Por exemplo, na parábola do bom samaritano, Lucas capítulo 10, 25 ao 37, nós não vamos ler o texto todo, mas que você anote e leia na sua casa. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, eu estou com dificuldade para ler a Bíblia. Eu falo, mas você anota os versículos do domingo? Se você começar a anotar e ler o texto todo, o contexto, o capítulo todo, você já tem material para ler a semana toda. Essa dica de anotar não é algo aleatório, você anota e você vai aprender depois com isso. Então, comece a anotar os versículos do domingo. Lucas 10, 25 a 37, a parábola do bom samaritano. Jesus ensina que o amor, ele não se limita aos nossos amigos, aos familiares, mas ele se estende a todas as pessoas com quem nós nos encontramos pelo caminho. Eu vou falar um pouquinho sobre a parábola. Um homem estava num caminho, numa viagem, e ele foi assaltado, foi atacado por saqueadores. Eles o espancaram e o deixaram à beira do caminho, roubaram e deixaram ele à beira do caminho. E Jesus, inteligentíssimo, ele diz assim, e um bom samaritano estava passando e viu aquele homem à beira do caminho e se compadeceu dele. Levou ele, curou as feridas dele, colocou em uma hospedaria e pagou por todas as despesas para que aquele homem saísse de lá restaurado. O que Jesus estava dizendo? Que todas as pessoas que estão à beira do nosso caminho na jornada da vida merecem a nossa atenção. Às vezes você pensa assim, não, eu só ajudo quem me ajuda, eu só ajudo quem está perto de mim, quem tem algo a me oferecer, mas não é isso que a parábola está dizendo. A parábola está dizendo o quê? Que qualquer um que estiver à beira do caminho, você como cristão, tem a responsabilidade de estender a mão para essa pessoa. Amar o próximo vai além do nosso pré-conceito sobre quem é o nosso próximo. Qualquer um que está à beira do caminho é o nosso próximo. Aquela pessoa que está lá no seu trabalho, que não compactua da mesma fé que você, que às vezes você tem até um embate com ele ou com ela todos os dias. Se em algum momento ele ou ela estiver à beira do caminho, adivinha quem vai estender a mão para ele? Você. É a sua responsabilidade como um discípulo de Jesus. Pessoas que às vezes não têm as mesmas ideias que nós temos, não estão na mesma sintonia, não estão olhando para o mesmo propósito, mas elas estão à beira do caminho. Nossa responsabilidade é estender a mão para essas pessoas. Porque talvez ela não fique mais à beira do caminho no futuro. Talvez ela comece a se tornar também um seguidor de Jesus. Essa é a nossa esperança, essa é a sua esperança. Foi para isso que Jesus te chamou, para chamar pessoas para o mesmo caminho que você anda hoje. Lembra quando você estava à beira do caminho? Alguém machucado, ferido, roubado, desiludido. E alguém estendeu a mão para você. Um bom samaritano passou por ali e estendeu a mão. Que você possa também ter essa experiência de poder estender a mão a alguém. E às vezes você ouve uma mensagem como essa e você lembra da música do irmão Renato. Você lembra da música do irmão Renato, Vini? Sabe o que diz a música do irmão Renato? Ela diz assim, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Você não canta aqui, né? Só lá no churrasco. Mas tudo bem, tá tranquilo, né? Talvez você cante essa canção em outro ambiente, não aqui na igreja, por conta do medo do julgamento, né? Às vezes o pessoal tem medo de ser julgado, ou às vezes ele fala assim, ai, irmão Renato, o pastor não conhece o Renato. Eu vou te falar uma coisa. Jesus disse que o bom samaritano era bom, não por acaso, porque os judeus, eles não se davam com os samaritanos, sabia? Assim como você não se dá muito bem com o irmão Renato. E aí ele fala assim, ó,
O bom samaritano estendeu a mão. O bom samaritano fez o que o religioso não fez. E às vezes você está aí pensando, poxa vida, através dessa canção, muitas pessoas às vezes tiveram um despertar sobre o amor, sabia? Que é preciso amar pessoas hoje, não amanhã. E às vezes você sai daqui todo empolgado, cantando agora a música do irmão Renato, e amanhã você descobre que o amanhã chegou. Ele cantou que era para amar como se não houvesse amanhã, mas o amanhã chegou, Will. E agora? Chegou amanhã, e aquela pessoa que eu amei hoje, ela está lá falando mal de mim. Agindo pelas costas, falando de mim pelas costas, falando mal de mim. E a pessoa que eu decidi amar hoje, amanhã está pisando no meu calo, está me prejudicando de alguma forma. E agora, o que eu vou fazer com isso? Você vai cantar de novo a música, que é preciso amar como se não houvesse amanhã. E essa canção vai ecoar todos os dias da sua vida, porque você precisa aprender com Jesus. Todos os dias que houver alguém à beira do caminho, a minha responsabilidade é amar essa pessoa, é estender as mãos a ela. Que você aprenda com o Mestre Jesus, através da parábola do bom samaritano, que você se torne um bom samaritano. Alguém que está fora da caixa da religião, mas que está disposto, com o coração disposto a estender a mão a quem precisa. Nós vemos o amor de Deus durante toda a Bíblia. A Bíblia é uma grande carta de amor de Deus pela humanidade. E nós vemos, por exemplo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, em seu infinito amor, enviou o seu Filho, nos amou de tal maneira, amou o mundo todo. E por que é que a gente quer amar só meia dúzia? Deus amou o mundo todo. E a gente quer selecionar só meia dúzia. Gente que é como a gente, que tem o mesmo gosto, o mesmo interesse, a gente seleciona alguns. Eu não estou falando de caminhar com essas pessoas. Eu estou falando de amar a todos. É diferente, o nosso Dream Team, ele já foi falado na semana passada. Pessoas com quem nós vamos caminhar ali com frequência. Mas agora eu estou falando de pessoas que você encontra à beira do caminho e que você precisa amar no seu dia a dia. Deus amou o mundo inteiro, que você possa exercer o amor também. E nós vemos também o amor no fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todas essas qualidades são do fruto do Espírito. O único fruto carrega todas essas qualidades. O amor é uma característica do fruto do Espírito Santo. E às vezes a gente vê pessoas aí, e elas dizem assim, pastor, você não sabe, eu sou cheio do Espírito Santo. Eu falo, que bom, eu canto, eu prego, eu louvo, eu rodo, eu sou cheio de Deus. Eu falo, que bom. E aí você olha para a esposa do camarada e fala assim, esse cara te ama? Pastor, ele tenta. Você pergunta para o filho, se o papai é legal? Muito legal, não? A maior demonstração do Espírito Santo na sua vida é o amor que você derrama sobre a vida daqueles que estão por perto. Se você diz ter o Espírito Santo e você não ama, para mim, você não tem. Você precisa carregar o amor em você, porque faz parte do fruto. Não importa os seus dons, as suas habilidades. Se você não ama, você não tem o Espírito Santo em sua vida. Que você procure com excelência todas essas qualidades do fruto do Espírito. Então valide em sua vida, eu sou cheio do Espírito Santo. Porque eu carrego em mim amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso está em mim, agora sim eu estou cheio de Deus, cheia de Deus. O amor é uma característica daqueles que estão cheios do Espírito Santo. Sabe, eu acredito que você é mais útil para o reino, amando as pessoas de uma forma intensa, do que apenas vindo à igreja aos domingos. Às vezes você diz assim, eu estou no caminho, estou indo à igreja. Que você continue vindo à igreja, mas que o resultado de você vir à igreja a cada domingo, seja você demonstrar amor pelas pessoas que te cercam. Que você possa encontrá-las à beira do caminho e estender a mão para elas. Isso nos leva para o segundo ponto dessa mensagem. Menos palavras e mais ação.
Tem gente que vive falando o tempo todo. Eu falo de Deus para todo mundo. E só fala. As pessoas estão cheias de você falar tanto e fazer tão pouco. Você precisa ter menos palavras e mais ação. Sempre você precisa buscar um equilíbrio. O tanto que eu falo é o tanto que eu faço. Se eu falo mais do que faço, existe um desequilíbrio entre a minha fala e as minhas atitudes, que nós possamos começar a balizar e alinhar essa balança. Aquilo que eu falo é aquilo que eu faço. Por mais que seja pouco, pastor, não dou conta de fazer tudo que eu falo que é bom. Então comece a praticar no mínimo. Faça um pouquinho, fale um pouquinho. Faça um pouquinho, fale um pouquinho. E assim você vai crescendo entre o seu discurso e a sua prática. Porque senão, o evangelho não está sendo eficaz para você. Você precisa começar a praticar a palavra. Você não pode ficar aqui como um obeso espiritual cheio de conhecimento, sem pôr em prática aquilo que você tem aprendido a cada domingo. Os apóstolos, os primeiros seguidores de Jesus, eles colocavam em prática os seus ensinamentos diariamente. Tudo que eles aprendiam com o mestre imediatamente os enviava para fazer. Na sequência, aprendia aqui, colocava em prática ali. E assim é a dinâmica do seguir a Jesus. E nós vemos isso, por exemplo, em Atos capítulo 3, no versículo 1 ao 10. Olha só o que acontece. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estavam sendo levados para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. E em nome de Jesus, Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Ao encontrar um homem coxo na porta do templo, Pedro e João não apenas falaram palavras de conforto. Enquanto aquele homem pedia por socorro e por esmola sem esperança, eles não falaram assim: Deus abençoe, viu? Moeda para você, tá bom? E segue a sua vida aí. Não, eles viam Jesus operando milagres, e ele falou assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Colocou ele de pé ali, praticou a palavra. Você aplaude, é bonito de falar, mas e a próxima vez que você encontrar um enfermo? Qual é a sua atitude diante disso? Você tem aprendido sobre um Deus que cura, que transforma, que restaura. Você tem orado por eles? Você tem declarado palavras de fé sobre a vida deles, olhado nos olhos deles e dito assim: Jesus está te curando, está transformando a sua vida, está te colocando de pé, vai te tirar desse leito, vai te colocar de pé de novo. Pratique a sua fé. Aprendeu? Coloque em prática. Sabe, é isso que os discípulos faziam. E agora eu quero falar com você sobre Paulo levando o evangelho aos gentios. Olha só o que diz em Atos 13, 28. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandasse executar. Olha só o que estava acontecendo com ele. Ele estava em sérios apuros. Às vezes você diz assim: pastor, eu estou sendo perseguido. Estou me perseguindo. Eu não sou perseguido como Paulo. Você também não é perseguido como Paulo. O que você está tendo aí é um alinhamento das suas convicções. Você está tendo alguns atritos. Perseguição de verdade. Nós não estamos sofrendo aqui, meu querido. Você precisa entender que, para que você possa viver genuinamente o evangelho, o nível de perseguição vai ser cada vez maior. Isso é normal. Quanto mais você se entrega a Jesus, mais surgem opositores. Mais as pessoas se levantam contra
a ideia que você está seguindo agora. Às vezes você fala, pastor, eu fui para a igreja, as coisas começaram a piorar. Não, você começou a enxergar o que estava de errado aí. E agora você está declarando a sua fé e as pessoas não vão gostar nada disso. Está tudo bem. O apóstolo Paulo, movido pelo amor de Deus, ele dedicou a sua vida a levar a mensagem do evangelho aos povos gentios, mesmo enfrentando perseguições e desafios de verdade. Que tipo de perseguição e desafio você está disposto a enfrentar pelo amor de Cristo? Qual a coragem que Deus precisa colocar no seu coração para que você possa abrir a sua boca e falar do amor de Deus no momento certo, com ousadia, com coragem, quando as pessoas estão ali perdendo a esperança, sem esperança no futuro? Esse é o momento de você entrar. E às vezes você fala, não, pastor, eu precisava de um grupo de evangelismo para a gente poder fazer isso. Esquece. Você é responsável. Você está lá, a pessoa está à beira do caminho, a responsabilidade é sua de entrar no momento certo e falar assim, eu tenho a resposta para o seu problema. Eu sei quem pode te ajudar com essa situação. Jesus está querendo salvar a sua vida. Você precisa estar cheio de coragem para poder falar do amor de Deus no momento certo. E essa é uma atitude que exige coragem de você. Esteja pronto para falar da esperança que há em seu coração. E eu olho também para a comunidade primitiva de Jerusalém, a primeira igreja, como ela se formava e como eles se relacionavam. Olha só o que está em Atos 2, 47. Diz assim, ó. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Estamos falando de comunhão. Ao partir do pão e as orações, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. E você aí, esperando para abrir a sua casa para um gol. E às vezes você diz assim, pastor, eu não estou sentindo no meu coração de abrir a casa ainda. Eu só estou há 7 anos aqui na Oxygen e até agora eu não senti um toque de Deus para abrir a casa para o gol. Os discípulos de Jesus se encontravam todo dia no templo. Toda hora eles estavam juntos, se encontrando, comendo juntos, estavam na casa uns dos outros, partilhando a mensagem. Eles eram amigos de verdade, eles estavam unidos em um propósito, a comunhão estava acontecendo entre eles. Nós estamos aqui reunidos com um objetivo. Eu quero que você entre em comunhão com as pessoas, eu quero que você se conecte com elas também. Senão, nós não vamos cumprir aquilo que Jesus nos propôs, nós não vamos ser igreja, nós vamos apenas nos ajuntar aos domingos. Não é esse o nosso objetivo aqui. Você precisa se conectar com essas pessoas. Nós temos ferramentas aqui para isso. O Gol é uma delas. Sabe, quantas vezes você, de repente, parou para pensar lá na sua casa sobre coisas que você tem guardado e você não usa? E às vezes você diz assim, isso aí eu vou guardar para sempre. Eu não dou e não vendo. Quem já fez um negócio assim? Tem um objeto lá que você não dá e não vende para ninguém. E aí você começa a acumular coisas na sua casa. Sabe o quartinho da bagunça? Ele não devia nem existir. Na casa do cristão, jamais. Olha o que o versículo diz, eles vendiam suas propriedades, seus bens e distribuíam ali conforme a necessidade. Sabe o que a gente enxerga no coração de que tem um quartinho da bagunça recheado, cheio de ferramenta que você não usa, cheio de coisa que você não usa e não vai usar nunca? Avareza. Está guardado lá, você nunca usou, você não desfruta, você não dá, você não empresta, você não colabora com nada. De que vale as coisas que você tem acumulado? Talvez você já viu alguma série sobre isso, né? Acumuladores é uma série que mostra isso, retrata isso. Pessoas que acumulam coisas, mas elas não partilham com ninguém, não dividem com ninguém, não abençoam ninguém e tem lá guardado. Eu tenho uma tarefa para essa semana para você. Talvez você tenha lá coisas guardadas na sua casa. Roupas de pessoas ou suas que não servem mais. Roupa com etiqueta. Roupa nova. E aí você diz assim, não, eu vou entrar nessa calça um dia.
Um dia você vai, e aí você compra uma calça nova. Essa que você tem com a etiqueta, enquanto você não entra, você doa para alguém que serve. A camiseta novinha, com etiqueta, e você está lá guardando. Um dia eu vou esperar uma ocasião especial. Todos os dias é uma ocasião especial para que você use uma roupa nova. Se você desfrutar do que Deus te deu, está tudo bem, mas se você guardar e não abençoar ninguém, há um problema no seu coração. Comece a compartilhar as coisas. Sabe coisas que você tem de 2, 3, a mesma coisa duplicada, 3 aspirador de pó, 4 liquidificador na sua casa. Não, o copo desse pode servir nesse, se um dia quebrar ele. Para de doideira. Tem gente precisando bater um suco, uma vitamina e não tem liquidificador. Abençoe essa pessoa, abra o seu coração para a generosidade. Deus está te chamando para a comunhão. E ela acontece na partilha. A alegria de ter alguma coisa é poder compartilhar com alguém. Sabe, eu sempre tive um sonho de ter uma casa ampla, com uma área legal para fazer um churrasco e tal, e nós temos usado ela muito bem. Temos desfrutado com pessoas, tem que chamar gente para ir na sua casa. Não, eu não chamo ninguém, porque, rapaz, o pessoal suja tudo a casa. Aí as crianças às vezes esbarram, quebram alguma coisa, e eu paguei caro demais. Para com isso. A alegria de ter está na partilha. Comece a abrir a sua casa e a abrir o seu coração, e você vai ver que a alegria do Senhor vai te encher. O fruto do Espírito vai começar a aparecer em você através da comunhão. O exercício dessa semana é exatamente esse: ser generoso. Às vezes você fala assim, pastor, eu não tenho dinheiro assim que você está pensando. Não tenho tanta coisa assim para compartilhar. Eu quero indicar um livro para você, o meu livro, sobre generosidade. E lá você vai encontrar algumas formas de ser generoso. Não é sobre dinheiro. Não é sobre o quanto você tem, mas é sobre o quanto você está disposto a partilhar. Você vai descobrir que não é sobre dinheiro, não é sobre o quanto você tem de patrimônio, mas é o quanto o seu coração está disposto a partilhar com quem precisa. Sabe, certa vez eu fui viajar, e aí eu encontrei uma loja muito interessante. Nessa loja, Will, você acredita que tinha um lugar muito incrível, assim, que tinha jaquetas de várias marcas, assim, marcas de carro, sabe? Jaqueta da Ferrari, da Lamborghini, da Porsche, da Corvette. Eu falei, eu quero uma jaqueta dessa. Eu nunca tive uma jaqueta dessa, vou comprar essa jaqueta aí. Comprei a jaqueta, uma jaqueta preta da Corvette. Eu falei, olha que jaqueta incrível. Voltei da viagem vestido com a jaqueta. Coloquei ela no guarda-roupa. E sabe o que aconteceu comigo durante algum tempo? Eu tinha dó de usar a jaqueta. Dó de usar a jaqueta. Eu falava assim, não vou sair com a jaqueta não. Vai que enrosca em algum lugar e ela rasga, né? Vai que alguém, sei lá, eu sento em algum lugar e enrosca. Uma jaqueta tão bonita. Eu não vou ficar me arriscando, aí vai estragar a minha jaqueta. 2 anos se passaram. 2 invernos. E eu não usei a jaqueta. E a hora que eu fui pegar a jaqueta, olha o que aconteceu com a jaqueta. Estava toda esfarelada. Caindo os pedacinhos da jaqueta, eu falei, não acredito. Enganado novamente. Comprei a jaqueta e a jaqueta esfarelando. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Ele falou assim, é a avareza. A avareza do seu coração. Você não usou, não desfrutou, você gostava tanto, não usou, não desfrutou, e não deu para quem precisava. Você poderia ter abençoado alguém nesses 2 anos e você não fez. Isso é para você só pensar sobre coisas que você tem guardado lá na sua casa, que você tem um preciosismo. Não, isso aqui é a herança da minha avó. Você está usando a herança da avó? Está servindo a comida no prato da avó, na bachela da avó? As taças que você ganhou no seu casamento, está guardando para uma ocasião especial, já faz 15 anos. Não teve ocasião ainda? Tira isso do armário. Todos os dias é uma ocasião especial para a sua família. Se você não quer utilizar, abençoe alguém. Quem precisa de mais de 20 pares de sapato? Eu não vou dar gênero a esse consumismo, hein? Homens e mulheres têm essa mania, certo? Mas, irmã, pense bem sobre os sapatos que estão lá guardados. Às vezes, quando você for usar, o salto vai estar igual da minha jaqueta, esfarelando. E você poderia ter abençoado alguém ou usado em várias ocasiões da sua vida. Não
seja avarento, não seja avarenta. Isso nos leva para o terceiro ponto dessa mensagem. Juntos nós somos melhores. A Bíblia nos ensina que a igreja, o corpo de Cristo na terra, é chamada para ser um exemplo de amor e unidade para o mundo. Através da colaboração, respeito mútuo, bem comum, nós cristãos podemos construir uma comunidade forte, capaz de transformar a sociedade. Às vezes, nós vemos que as pessoas ficam preocupadas com a sociedade e sobre a transformação dela, não é? Muitos aplicam a sua esperança na educação, outros falam sobre a religião, outros dizem que a esperança da humanidade seria um governo ou uma política bem elaborada. Mas eu quero te dizer uma coisa. Nós, a Igreja de Cristo, nós somos os responsáveis pela transformação social que nós buscamos. Por quê? Nós somos reflexo da liderança que nós seguimos. Por isso que às vezes as pessoas colocam tanta esperança num presidente novo, num governador novo, né? Você fala, não, agora a coisa vai, hein? Vai mudar, não vai? O fulano é bom demais. Não é sobre ele, é sobre a quem ele está servindo. Todos nós seremos reflexos da liderança. A palavra de Deus diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se ele estiver no governo, não só político, não só econômico, não só religioso, não só na educação, todos nós seremos reflexo daquele a quem nós temos seguido. Siga Jesus e tudo será transformado à sua volta. A sociedade será mudada através do amor que você tem por Jesus. Comece a segui-lo e tudo será transformado à sua volta. Jesus usa a imagem da videira e dos ramos para ilustrar a importância de estarmos unidos nele e unidos uns com os outros. Quando estamos unidos com Cristo, somos capazes de produzir bons frutos. Eu quero dar um exemplo para você, trouxe aqui um exemplo prático para você, sobre o que é dar bons frutos. Eu pedi para que trouxessem aqui um galho de uma árvore frutífera. E nós temos aqui, um galho do limoeiro. Cheiroso esse limão demais, hein? E esse era um bom galho, olha só, quantos frutos ele produziu, não é? Mas eu te pergunto, se eu deixar esse galho aqui nessa condição, do jeito que ele está aqui cortado, ele continuará produzindo frutos? Obviamente que não. Por quê? Porque ele não está ligado à árvore. João capítulo 15 diz, eu sou a videira e vocês são os ramos. Jesus é a videira e nós estamos ligados nele e ligados uns aos outros. Cada galho aqui representa um de vocês. Todos nós juntos, unidos, nos tornamos cada vez mais fortes na nossa ligação com o nosso Pai, com Jesus. E podemos produzir frutos que jamais poderíamos produzir sozinhos, sabia? Um galho sozinho não consegue produzir fruto, mas se você estiver unido junto com os seus irmãos e ligado a Jesus, que é a árvore, você vai produzir muitos e muitos frutos. Frutos que você jamais imaginou, em quantidade que você jamais imaginou. É incrível o que nós podemos produzir quando estamos juntos, unidos uns com os outros. Que você possa aprender o poder da comunhão, o poder da união, para que você possa florescer e frutificar. Nós vemos na carta de Coríntios sobre a unidade da igreja, 1 Coríntios 12. O apóstolo Paulo, ele compara a igreja ao corpo humano, cada um tem uma função. Nós aqui, todos nós temos uma função, coisas que eu não poderia fazer sozinho, que eles não poderiam fazer sozinhos. Todos nós estamos unidos, fazendo aquilo que Jesus nos chamou para fazer, a nossa função. Sabe, nós vemos em Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao 4, quero ler com você. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição, egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro. Nós precisamos buscar o interesse do outro. Entender qual é a necessidade daquele que está à beira do caminho. Olha só o que diz em Atos capítulo 2, versículo 46 e 47.
todos os dias, não era só a cada 15 dias, hein? Continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas, juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Todos os dias eles se reuniam. Nós estamos tendo dificuldades, às vezes, de nos reunir a cada 15 dias. E às vezes a gente fala que não tem tempo para isso. Que você possa encontrar janelas no seu tempo, para poder fazer com que a comunhão aconteça na sua vida. Pessoas iam sendo salvas à medida que eles estavam em comunhão, diz o texto. Você não sabe a missão que Jesus te chamou para fazer, mas é para salvar pessoas. Para chamá-las para o teu reino. É sobre isso, não é sobre nós. O evangelho é sobre mim até chegar em mim depois. É sobre o outro. É sobre quem vai ouvir a boa notícia que eu carrego. Isso nos leva para o quarto ponto dessa mensagem, que é: transforme o seu mundo. Ao cultivarmos o amor e a unidade em nossas vidas, nós estamos fazendo o que Jesus nos ensinou. Nós estamos praticando a justiça, a esperança, a generosidade, e tudo isso começa a acontecer de uma forma natural. Esse é o evangelho verdadeiro, onde ninguém precisa doutrinar você a fazer alguma coisa, mas onde o amor te constrange a fazer alguma coisa. Não é o que te mandam fazer, Léo, é o que você sente que Jesus está fazendo e você fala assim: eu preciso fazer também. Eu preciso seguir os passos do meu mestre. Não é sobre uma doutrina, uma orientação, não é sobre um ensino, não é sobre autoritarismo, mas é sobre o fluir de Deus através da sua vida. Aí você diz assim: pastor, mas eu até gosto de ser generoso, mas eu não gosto de aparecer, eu gosto de ficar quietinho. Sabe o que Jesus me ensinou? Eu também não gostava de subir em um palco, pregar a mensagem. E eu sempre falava assim: eu não gosto de aparecer, eu não quero estar em evidência. Até que um dia Jesus me chamou para me ensinar uma coisa. Eu estava vendo o nascer do sol, gosto muito de ver o nascer do sol. E naquele dia de manhã estava muito frio. E o sol começou a nascer, começou a me aquecer. Eu falei assim: olha, que beleza, hein? Que bom que esse solzinho chegou. E aí ele falou assim: imagina só se ele não gostasse de aparecer. Eu falei: e é mesmo, né? E aí Jesus me ensinou, ele falou assim: ele cumpre o propósito dele. Isso também é amar o próximo. Não vem com essa de não querer aparecer, porque se você se comprometer a ser um discípulo de Jesus, você vai brilhar por onde você for. Todos verão a luz através da sua vida. Não tem como você não estar em evidência em um mundo caído, quando você se compromete com a mensagem de Jesus. Olha o que diz em Provérbios 4:18. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais e mais, até a plena claridade do dia. Não tem como ficar escondido quando você assume o compromisso de seguir a Jesus. Que nós possamos ser instrumentos de paz, semeando o amor e ajudando as pessoas à beira do caminho. Lembre-se, o amor é a força mais poderosa do universo, é a união, é a chave para a realização do propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Você pode e deve transmitir a boa notícia que você carrega para todo mundo que você encontrar. Talvez você esteja aqui hoje e você diz assim: pastor, eu não sei muito bem o que é o amor, me ensinaram errado acerca do amor. Eu descobri às vezes que o amor estava relacionado ao sexo. Às vezes me ensinaram sobre amor como uma moeda de troca, carinho em troca de atenção. Talvez me ensinaram sobre amor de uma maneira errada, mas hoje Jesus está te ensinando a amar como Ele ama. O amor dele está sendo derramado sobre o seu coração. Um amor que você nunca poderá pagar e muito menos compreender. Ele entregou a sua própria vida na cruz do Calvário. E sabe o que Ele precisa hoje? Que você entregue a sua vida a Ele, porque Ele já deixou tudo pago. Não há mais peso, não há mais condenação. O perdão chegou até mesmo antes da sua culpa. Quando você se sentiu culpado, o perdão já estava lá. Jesus já fez por você o que você jamais poderia ter feito sozinho. Essa é a primeira comunhão que você teve com Ele. Que hoje você possa abrir o seu coração e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E entregar a sua vida para Ele para sempre. Como é que eu faço isso, pastor? De uma maneira muito simples.
Aqui em nossa casa, nós não queremos constranger ninguém. Eu quero pedir para que você feche seus olhos agora. Todos fechem os olhos.